Pessoal do primeiro ano, tudo bom? O mesmo esquema que eu pus na aula, tá, galera? Na aula online, só recapitulando aqui para organizar. Aqui são os carros A e B que se movem na estrada E no mesmo sentido e depois em sentidos opostos. Vetorialmente sempre vai valer isso, ó. Se eu quero a velocidade do A em relação ao B, eu começo a escrever VA aqui e eu termino escrevendo V, ó, deixei um espaço e B. E aqui o que existe entre os dois? A estrada. Então como abrir esse VAB? Esse começa com A, esse daqui vai terminar com B e entre eles tem a estrada. Porém, o que foi dado para você foi VAE e VBE. O VAE é 120. E o VBE, então, do carro B em relação à estrada, é 100. Porque eles são no sentido positivo, eles são para a direita. Daí que esse daqui é o VEB, ele é contrário. Então, na hora de fazer a conta, a soma vetorial pode continuar como soma, ela pode se tornar subtração, e vai ter um caso também que utilizaremos o teorema de Pitágoras. Aqui vai ser a subtração, ó. VAE é para a direita, o carro A vai para a direita. A estrada em relação ao carro B vai para a esquerda. Então aqui é V e B. Daí a conta 120 menos 100, que deu os 20 km por hora. Já no B, pega a mesma expressão vetorial, porém agora o carro B ele vai como? Ele vai contrário à estrada. Ele entraria com que sinal? Menos, e aqui você tem o outro sinal menos é por conta de, ou recapitulando, não vai precisar desse sinal, porque olha, esse daqui em relação à estrada está com velocidade negativa, mas aqui a velocidade da estrada em relação ao carro B, daí a soma. E eu peguei e disse para vocês, pensem fisicamente, batida frontal é a pior. E aí você teria o 120 mais 100 como 220 km por hora. Já na 2 é a questão do garoto, escada e solo. Enquanto o garoto tenta subir a escada rolante, a escada está descendo em relação ao solo. E é perguntado o VGS. De novo, como que desmembra? Começa com VG, termina com VS. V alguma coisa S. Esse alguma coisa é o que? A escada. Então o E lá era a estrada, o E aqui é a escada. E VGS, como esses dois são opostos, é o VGE menos o VES, que deu 1 menos 1. Então o garoto não se move em relação ao solo. Ele tenta subir, mas a escada está descendo com a mesma rapidez. Aguarde um pouco, então, aqui ó. Agora a gente consegue ver tudo. E o exercício 4, ele mostra que os movimentos são simultâneos. O movimento do barco em relação ao rio é simultâneo ao movimento do rio em relação à margem, então a correnteza. E esse inclinado aqui é o ΔSBm, então é o deslocamento do barco em relação à margem. Para o tempo de travessia,
A gente só precisa desse movimento aqui na horizontal, que é a velocidade do barco em relação ao rio, é o ΔS do barco em relação ao rio sobre ΔT. Desses daqui temos a velocidade do barco é 2 em relação ao rio, o ΔSBR é 40, e aí você vai calcular o ΔT, que terminando a conta dá 20 segundos. Nos mesmos 20 segundos que o barco atravessa o rio vai fluindo aqui então para baixo, correnteza abaixo. Ele empurra o barco. Então você vai ter também essa expressão agora do rio em relação à margem. Velocidade do rio em relação à margem é ΔS do rio em relação à margem sobre ΔT. O ΔT é o mesmo calculado, 20. O ΔSRM é o que ele está querendo. Agora a velocidade do rio em relação à margem é 1,5 m. Fazendo essa multiplicação em x, você chega que o ΔSRM é 30 metros. E por último, tem um teorema de Pitágoras, que é assim, ó. Enquanto o barco faria isso se não houvesse correnteza, ele faria o que então? Um deslocamento em relação ao rio. Ao mesmo tempo, o rio está fazendo isso, ó. E aí o barco faz os dois movimentos simultaneamente. Ele faz esse vetor. Ele vem parar abaixo. Esse é o ΔSBM. Então aquela expressão que vetorialmente é ΔSBM. ΔSBM vetor, aqui é um S, igual ΔSBR mais, eu vou reescrever, ΔSBM vetor, todos esses daqui são vetores, igual a ΔSBR vetor mais o ΔSRM vetor. Como eles estão nesse triângulo retângulo, aqui eu não vou transformar nem em soma nem em subtração na hora de fazer a conta. Eu vou transformar em teorema de Pitágoras. ΔSBM ao quadrado é igual ao ΔSBR ao quadrado mais o ΔSRM ao quadrado. Onde esses valores aqui, não sei se aqui está pela ordem. Esse é o 30 e esse é 40. Fazendo o cálculo, esse será 50. Tá? Então já estava indicado. É isso, tá, pessoal? Um abraço. Assim ficou mais detalhado.